Olá pessoal, boa noite. Lembrando que a gente tem 1 hora de duração e está sendo transmitido também ao vivo pelo nosso canal do YouTube do Projeto Boi a Pasto. Quem quiser assistir por lá, a transmissão vai estar ao vivo pelo Projeto Boi a Pasto no YouTube também. Então, Ulisses está Ô, Leandro, conectando. Gostaria de agradecer a boa presença do noite. Ulisses. Boa noite, Ulisses. Ulisses, que é zootecnista e é pesquisador da Barenbrug do Brasil, na área de melhoramento de plantas forrageiras. Nós já temos aí alguns trabalhos em conjunto, a Barenbrug com a Universidade Federal de Uberlândia, e o Ulisses, nesse tempo, tem auxiliado a gente aí nesses trabalhos, tem feito muitas visitas aqui na universidade, a gente tem trabalhado em conjunto, de informação aí sobre manejos de passagens melhoradas. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante sobre o tema de melhoramento, né? Qual é o impacto disso na pecuária brasileira. E de antemão agradecer novamente ao Ulisses pelo aceite e pela prontidão do tempo dele para estar fazendo esse bate-papo com a gente. O Ulisses passou para a gente uma lista de alguns assuntos importantes para a gente debater no dia de hoje. Eu queria deixar bem claro, quem quiser fazer pergunta, é interessante se vocês puderem, aqui embaixo, colocar onde tem interrogação, aí clicar na interrogação e fazer a pergunta, fica mais fácil para a gente organizar o bate-papo. Eu vou repassando as perguntas para o Dr. Ulisses. Tá? Então, a ideia do Ulisses é falar um pouco sobre a contextualização do melhoramento genético de forrageiras tropicais no Brasil, né? Falar um pouco de como que esse processo é feito, o nível de diploidia, as espécies que são feitas, os benefícios para a pecuária, acho que esse é um ponto importante. Eu comentei com o Ulisses que esse é um ponto importantíssimo para a gente estar trazendo aqui, principalmente para os produtores, conhecerem quais são os benefícios do melhoramento para a nossa pecuária. E aí algumas recomendações de correção, fertilidade do solo, manutenção de fertilidade e métodos primeiro pastejo, manejo do pastejo, que são alguns ensaios que a gente vem conduzindo com alguns materiais que o Ulisses tem desenvolvido lá na Barenbrug. Então a gente tem algumas informações também que a gente pode estar fazendo esse bate-papo agora. Ulisses, vou passar a palavra para você. Fique à vontade aí para conduzir. À medida que forem surgindo dúvidas, perguntas, a gente vai interrompendo, eu vou falando também e eu vou te passando, te transmitindo essas perguntas, as dúvidas do pessoal que está acompanhando a gente. A gente vai fazendo esse bate-papo. Tá? Fique à vontade, a palavra é sua. Ok, Leandro. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos os participantes aí da live. Uma satisfação poder estar compartilhando com você um pouquinho mais sobre o melhoramento genético de forrageiras tropicais. Já visto que a gente tem sido parceiro aí nos últimos 5 anos, né? Desde que a gente começou os ensaios de pastejo, a gente vem trabalhando junto. Então, dizer que para mim, pessoalmente, é uma satisfação muito grande poder compartilhar esse tema de melhoramento genético, que é pouco explorado, né? Ou ainda existe algumas poucas instituições trabalhando com melhoramento genético de forrageira tropical. E poder falar disso um pouco é muito importante para que a gente aumente aí o número de interessados, sobretudo da academia, para criar uma massa crítica aí e trabalhar em cima desse tema que é tão importante para a pecuária brasileira, né? Ter cultivares que atendam aí a demanda dos nossos produtores, dos agropecuaristas, é muito importante, né? Então, Leandro, dentro do que a gente propôs para poder falar, eu gostaria primeiro de dar uma atualização, né? Então, se a gente pensar que o melhoramento genético de forrageiras tropicais ele é muito recente ainda quando comparado com algumas culturas, por exemplo, milho, soja, próprio trigo, algodão. E aqui no Brasil isso começou e há pelo menos 40 anos atrás, se a gente pensar desde a descoberta, por exemplo, da heterose do milho híbrido, nós já estamos com 120 anos dessa descoberta aí, o melhoramento de
é muito recente ainda, né? E aí que é muito importante entender que aqui no Brasil, lá na década de 50, 60, se usava muitas ferrageiras nativas, né? O pasto nativo, e aí apareceu a Braquiária decumbens, que foi trazida da Austrália, e aí começou a se usar muito, sobretudo com a expansão do cultivo no cerrado, né? Com a descoberta aí das técnicas de correção do solo para corrigir a acidez do nosso bioma, que é o cerrado, hoje responsável aí pelo boom da agricultura no Brasil, né? Então, desde aquela época, essas espécies ou novos materiais foram substituindo essas pastagens nativas. E aí, primeiro a decumbens, que tipicamente teve muito problema com cigarrinha, e aí foi substituída pelo marandu, que é lá de Braquiária brisata. Leandro, só para a gente tentar, está dando para escutar bem, será que o pessoal tá escutando bem aí? Eu creio que sim, Ulisses. Para mim aqui o som está chegando perfeito. Eu creio. Se o pessoal tiver, se tiver algum problema na transmissão, pessoal, vocês passam para a gente, por favor. Acho que está Então tá ok. bom. Então, Leandro, nesse sentido, o melhoramento genético mesmo dessas forrageiras tropicais começou aqui no Brasil pela Embrapa, né? E quando a Embrapa importou o germoplasma. Então, todas as cultivares, ou as principais cultivares que a gente usa no Brasil hoje, só para a gente ter uma ideia, a noção da importância disso, entre 80% e 85% da semente que é comercializada no Brasil hoje é de cultivares de espécies do gênero Braquiária. Então, veja bem, mais de 80%. Entre 10% e 13% vem de cultivares de pânico máximo. E o restante aí das sementes de forrageiras tropicais que são comercializadas são de outras espécies, como o sino, andropógo, entre outras, né, que são usadas, e as leguminosas tropicais também. Então, a importância desses dois gêneros, vamos pensar assim, braquiária e pânico, é muito importante no contexto da nossa pecuária. Por isso, o desenvolvimento desses programas de melhoramento são muito mais intensivos do que outras espécies, né? A demanda por essas cultivares é de maior importância. Então, lá nos primeiros anos que a Embrapa introduziu esses materiais, se fazia o melhoramento genético era unicamente seleção da variabilidade que foi importada do continente africano. Então, são espécies nativas do continente africano, são espécies nativas aqui do Brasil, que são superiores em relação às nossas gramíneas nativas aqui, que é uma delas, né? E aí as braquiárias e os pânicos se sobressaem com relação à produção. Então, até final dos anos 90, início dos anos 2000, o que se fez foi basicamente seleção da variabilidade existente. A partir de então, com a descoberta de pesquisa básica que foi feita para poder entender como que é o sistema reprodutivo dessas espécies, e aí já entrando um pouco na genética das plantas, que foram feitos nesses primeiros 20 anos, justamente para ter o embasamento para começar as hibridações, né? E uma vez que começou as hibridações, começou a aparecer outras instituições também trabalhando com essa questão do melhoramento genético de forrageiras, inclusive instituições privadas, né? E aí, de fato, começou o melhoramento genético. Então, se a gente pegar como base os cruzamentos dentro dessas espécies, a gente pode falar aí que não tem mais do que 25 anos de melhoramento. E nós estamos falando de espécies que são perenes, né, Leandro? Então, os Sim, resultados, eles são mais demorados, porque para você fazer uma seleção dentro do programa de melhoramento, dentro de cada fase do programa é necessário aí no mínimo 2, 3 anos cada fase. Então é muito demorado. Então, se a gente pensar que a gente tem 25 anos, nós não estamos falando de mais do que 10 ou 12 ciclos de seleção. Que comparado com outras espécies, por exemplo, o feijão, existe para algumas características aí 50 ciclos de seleção.
E nós estamos muito atrás ainda comparado com outras culturas nesse sentido, né? Mas Sim, sim. essa dificuldade toda que tem as espécies, então a gente pode citar aí o sistema reprodutivo, que ainda existe muita irregularidade meiótica, então a gente faz os cruzamentos, nem sempre a gente obtém a quantidade de semente necessária que a gente precisa para gerar uma população nova. Com relação ao nível de ploidia, muitas das vezes isso é um fator impactante, porque não permite que eu faça cruzamento entre as espécies que são do mesmo complexo agâmico, e isso é uma barreira, porque é atrelada à questão do sistema reprodutivo. E, como eu comentei, a questão da espécie ser perene dentro dos programas de melhoramento genético, assim, que foi no passado, hoje isso já está solucionado, mas é importante citar aqui, sobretudo, para que os estudantes que estão assistindo a live possam interessar por esses assuntos, que é um mar de oportunidades quando a gente trabalha com modelos de medida repetida, que se aumenta o número de fatores no modelo, por exemplo, são espécies que você faz cortes, então você tem que considerar o corte no modelo, aí você tem que considerar a época do ano que foi feita, você tem que considerar o ano, e quando isso é avaliado em mais de um ambiente, você ainda considera outro fator que é o ambiente. Então, são modelos multifatoriais aí, que você tem que considerar vários modelos, e pela análise convencional, muitas das vezes se inviabiliza você tirar conclusões do ponto de vista do melhoramento genético para avançar e dessa forma fazer uma seleção que seja efetiva e com alta acurácia para que você aumente os ganhos genéticos. Então, poucos estudos ainda dentro dessas espécies que são poliploides, né, diferentemente de outras culturas que são diploides, e aí o modelo é mais complexo um pouco, são carentes esses estudos, há essas dificuldades, né, de entendimento dos modelos, e com isso a gente conseguir estimar o ganho genético e o valor genético de cada genótipo dentro da população. Então ainda há essa necessidade na literatura, né? Tem já vários trabalhos carreados aí por diferentes instituições, mas ainda há necessidade de mais estudos para aumentar a eficiência dos programas, né? Então isso é muito importante e abre aí muitas oportunidades você trabalhar às vezes com o desconhecido. E um trabalho simples, às vezes de mestrado que você está fazendo, tem um impacto para ser feita uma tese. Tamanha a inovação que você está fazendo e o ineditismo que isso tem, né? Então, ainda há essa necessidade e existe no Brasil muito poucos grupos trabalhando em desenvolver pesquisa básica em forrageira tropical. Então, existe essa importância. Dentro desse contexto, como que nós da empresa que precisa gerar novos produtos fazemos, né? Então, a gente tem um programa de desenvolvimento de cultivares que ele é dividido em fases, né? Então, a gente tem a fase do melhoramento, propriamente dito mesmo, que dura aí entre 4 e 5 anos. Depois que a gente avalia um grande número de genótipos e vai reduzindo esse número de indivíduos dentro da população, porque a gente vai fazendo seleções para diferentes características, a gente parte para a fase dos ensaios de VCU, que a gente chama, que é o ensaio de valor, cultivo e uso, e que, na verdade, são ensaios requeridos pelo Ministério da Agricultura para a gente testar os novos genótipos e comparar com o que existe no mercado, né, para ver se aquilo que a gente vai colocar no mercado, de fato, é superior em relação àquilo que já tem no mercado. Então, essa fase de VCU é dividida em duas etapas, que você e os alunos do grupo do GEPFO conhecem muito bem, que são os ensaios de VCU corte, que a gente chama, e VCU pastejo. Então, VCU corte, a gente faz as avaliações por no mínimo 2 anos, e isso é feito em diferentes regiões do país. Então, a gente tem no mínimo 10 ensaios para cada grupo de genótipos que a gente avalia no Brasil todo, em diferentes regiões. E aí, uma vez que a gente seleciona os melhores em diferentes regiões, a gente vai para o VCU pastejo, que aí, de fato, testar o genótipo para ver se ele tem potencial de trazer um desempenho animal ou aquela cultivar
que já tem no mercado. E aí é o que a gente vem fazendo aí nos últimos 5 anos, junto com a UFO, e essa parceria já rendeu bons frutos para nós, né? Acho que é uma parceria de ganha-ganha aí, a gente obtém os resultados e comprova de fato, juntamente com o suporte de vocês, e em contrapartida a gente faz o treinamento do pessoal aí com relação ao uso desses novos cultivares, né? E isso vai por 3 anos. Apesar do Ministério exigir 2, a gente definiu internamente que a gente faz isso com 3 anos para ter uma garantia melhor, né? Então, desde do primeiro cruzamento até ter esse resultado e a definição se o animal promove um maior desempenho animal, a gente está falando aí de no mínimo 9 anos. Mas aí o trabalho não acaba por aí. Em paralelo, e depois por mais 3 ou 4 anos, a gente entra com esses genótipos em outra fase do programa, que aí o departamento tecnológico da empresa, junto com o departamento de marketing, assume o cultivar para testar isso em diferentes fazendas, a nível de fazenda mesmo, diferentes características para confirmar aquilo que a gente viu nos novos primeiros anos. Então, além de confirmar algumas coisas, outras avaliações são feitas, por exemplo, sobre a questão do estabelecimento, sobre a questão da resposta no primeiro ano de produção, se de fato o material está tendo boa adaptação. É uma oportunidade também para a gente testar a questão do tratamento de semente que a gente faz. Então, quando o material é lançado no mercado, depois de todas essas etapas, a gente lança no mercado um material que já foi provado, isso já perante o Ministério da Agricultura, e além disso, por mais 3 anos que a gente testa isso em nível de fazenda, comprovando de fato os benefícios que um novo cultivar. Então, quando o produto sai no mercado, o cultivar sai no mercado, a gente tem total confiança do potencial e dos benefícios que ele pode ofertar. E às vezes, em outras culturas, o uso, por exemplo, de um híbrido de milho ou de uma cultivar de soja, ele é muito bem aceito, né, pelos agricultores. E de um modo geral, a gente vem mudando esse paradigma. Eu acho que a nossa pecuária evoluiu muito nos últimos 10, nos últimos 5 anos. E essa adoção de novos cultivares, ela vem sendo realizada de forma mais rápida, justamente isso que isso pode trazer dentro da propriedade, né? Então, uma empresa, quando ela está disposta a colocar um produto no mercado, é porque ela tem certeza do potencial daquilo, que aquilo já foi testado por vários e vários anos. Então, é uma posição nossa e outras empresas idôneas de que se aquele material não tem algum benefício superior, ele não vai ser nem lançado no mercado, porque para a gente não é interessante. E aí é uma visão que vai de encontro com a necessidade e a demanda do produtor. Ter um material que de fato vai ser responsivo. Então, nessa fase, durante toda essa etapa, a gente caminha por todo esse cenário do melhoramento genético, né? Então, é gerar populações, essas populações, selecionar os melhores indivíduos para diferentes características. Então, a gente não avalia só a produção de massa, a gente olha para a questão da produção de folha, tem também com relação às características de adaptação a diferentes regiões do país, diferentes tipos de solo, como que é a adaptabilidade do genótipo, como que é a produção dele em diferentes regiões. Então, o que a gente busca no melhoramento é justamente fazer uma recomendação com base no potencial para cada região. Esse é o objetivo e é o que a gente vem fazendo aí nos últimos anos. E aí a gente está como você bem testou isso, você conhece muito bem os materiais, a gente está com o programa de lançamento esse ano de novos cultivares de braquiária, os primeiros lançamentos da Bahrein Bruco aqui no país, que são os cultivares Sabiá e Caiana, e a gente já vem trabalhando aí por 2 ou 3 anos com a cultivar Mulato 2,
e esses materiais vêm como complementares aí do que já existe no mercado. Então, já caminhando um Luiz, pouco, talvez, sim. a gente já tem algumas perguntas aqui, mas elas acho que são mais relacionadas para a prática de benefícios, e além de benefícios, talvez alguns efeitos negativos que o processo de melhoramento pode trazer. Eu vou aguardar um pouquinho para colocar elas na conversa. Mas eu gostaria Ok. de fazer uma pergunta para você comentar um pouco. O processo de melhoramento que é feito pelas empresas, sejam públicas ou privadas aqui no Brasil, quais são as espécies que vocês têm considerado nesse processo de melhoramento e por que vocês utilizam essas espécies? Então, a primeira justificativa é com relação à questão da disponibilidade do germoplasma, né? E também por causa da importância, Leandro. Então, como eu comentei, se a gente pegar hoje o que é comercializado de semente no Brasil, entre 80% e 85%, e são dados públicos, isso está público, do que é vendido hoje no Brasil são de cultivares de braquiária, que é a maior proporção das nossas pastagens hoje no Brasil. Então, uma empresa, ela não vai investir em uma espécie que não tem um vivo no mercado, porque senão, por uma coisa lógica, né, não vai pagar a conta. E eu acho que não só as empresas privadas, mas as empresas públicas também concentram as pesquisas naquilo que também vai trazer e está sendo útil para o produtor, né? Então, essas espécies que foram introduzidas do continente africano tiveram uma adaptação e têm uma plasticidade fenotípica no nosso país muito grande. E atende à demanda, né? Então, hoje, nossa agricultura, a nossa pecuária, ela tem o seu valor no PIB justamente por estar usando essas espécies de braquiárias e pânicos, né? E aí tem outras também que são pouco exploradas e são oportunidades. Instituições privadas e públicas deveriam, às vezes, estar trabalhando. Está no radar da Barenbrug, a gente vem trabalhando com outras espécies também, sobretudo com algumas espécies para alguns nichos de mercado, e isso nos próximos anos aí, a expectativa nossa é que a gente tenha cultivares e produtos de outras espécies para atender outros mercados que são em uma menor proporção de demanda. E justamente essa a principal justificativa. O uso maior de espécies de braquiária e pânico faz com que a gente foque nisso primeiro, né? Vamos pensar assim. Ulisses, e aí com relação às braquiárias, né, você mencionou que elas representam aí aproximadamente 85% da venda de sementes no Brasil, mas dentre aí quais que vocês utilizam? É braquiária rosiensis, é brisanta, é umidícola, é decumbens, é mútica? Qual espécie em si que vocês têm utilizado e como que cada espécie entra dentro do processo de melhoramento? Olha, é assim, existe 4 espécies de importância econômica hoje no Brasil. São a braquiária brisanta, a braquiária decumbens, braquiária lisiense e braquiária umidícola. Pensando do ponto de vista genético dessas 3 espécies, braquiária brisanta, decumbens, são espécies naturalmente poliploides. A rosesiensis, originalmente, ela é uma espécie diploide. Então, para que eu consiga fazer cruzamento entre essas 3 espécies, essa rosesiensis foi realizado no passado, na década de 80, início dos anos 90, a duplicação cromossômica delas para viabilizar o cruzamento com decumbens e brisanta. Isso foi feito lá atrás e desde então viabilizou esses cruzamentos entre essas 3 espécies. Então, o que as instituições públicas vêm concentrando esforços em fazer as espécies, que são aí dentro de características do que a gente tem, particularidade da braquiária brisanta e decumbens de alta produção de matéria seca, da adaptação a diferentes tipos de solo, enfim. A gente consegue, dentro dessa hibridação que a gente chama interespecífica, que é o cruzamento entre as espécies, gerar genótipos que atendam a demanda
em substituição aí dos cultivares de Braquiária bisanta e decumbens. Existe o melhoramento especificamente da Braquiária rosiziense também, que tem um menor potencial, e a grande dificuldade do melhoramento da rosiziense é a questão da menor produtividade que ela tem em relação a essas outras duas, que é a decumbens e a brisanta. Então ela é um nicho de mercado aí que pode ser explorado. Quando a gente vai para a Braquiária umidícola, ela é uma espécie que, na grande maioria dos genótipos que a gente tem, são hexaploides. Então, não é possível cruzar a umidícola com outras espécies. Pelo fato dela ser hexaploide, é uma espécie que ainda existe muita regularidade meiótica. Então, o nível de fertilidade, a porcentagem de pegamento da formação da semente é muito baixa. Por isso que, às vezes, algumas cultivares de umidícola, a adoção não ocorre, muitas das vezes porque a produção de semente é muito baixa, e isso inviabiliza trazer isso a um preço acessível para o produtor. Então são espécies de nicho, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu respondi a sua pergunta, ficou faltando, acho, mais alguma coisa? Não, não, é isso, é isso. E aí eu queria aproveitar, já, Ulisses, falando sobre o processo aí de cruzamento, e tem uma pergunta aqui do Tiago. Ele está perguntando o Certo. seguinte: se além do registro, se vocês estão protegendo as novas cultivares, e, se possível, também você comentar um pouco sobre apomixia. Só repete o finalzinho. Comentar um pouco Ah, sobre entendi. apomixia. Como seria o processo de Entendi. apomixia? Isso é uma característica dessas espécies, né? Apomixia, mas para fazer, o que a gente tem feito é fazer o uso do benefício que é a Lei de Proteção de Cultivares no Brasil, né? Então, sim, a gente, além da apomixia, protege também com a solicitação do requerimento, solicitação da proteção da cultivar, e aí o certificado de proteção, que isso tem uma validade de alguns anos, vai depender de cada país e de cada lei de cada país. Então a gente protege sim usa o benefício da lei de proteção. Tá. Ulisses, aproveitando aqui com relação ainda ao processo de melhoramento, tem uma pergunta aqui da Lucila. Ela falou da soja e do milho, que o melhoramento genético vem comprometendo o sistema radicular dessas espécies. E em pastagem isso está acontecendo também? Se o melhoramento genético tem causado algum prejuízo para o sistema radicular, vocês têm avaliado isso? Olha, minha experiência que a gente tem no campo, benefício não existe um acometimento do sistema radicular, é o contrário, a gente vem selecionando as plantas mais produtivas, e o que se observa é maior produção de raiz. E essa maior produção nas forrageiras, isso ocorre, não tem até uma máxima, né, Leandro? O que você vê para cima do solo, você tem para baixo de raiz, né? Então, um pasto mal Exato. manejado, quando você olha a quantidade de raiz que isso produz, é muito baixa. Agora, quando você tem um pasto bem manejado, tem alguns estudos aí que mostram que você pode ter até 10 toneladas de matéria seca de raiz na superfície do solo. Então, o melhoramento genético, quando você observa, o que você observa é um sistema radicular muito mais robusto, mais profundo, e isso traz alguns benefícios, que é um dos benefícios que eu iria comentar, já comentando isso, que é a vantagem que esses novos cultivares trazem de ter uma maior produção de matéria seca, por exemplo, na época seca. Então a gente fala que esses materiais têm uma tolerância melhor à seca, mas é porque a porcentagem de produção que eles produzem comparado com a produção do ano é maior quando comparado com as commodities que a gente tem no mercado, por exemplo, o marandu.
Então, nos nossas informações que a gente gera de dados aí de média de 2, 3 anos, é que, por exemplo, os novos cultivares produzem cerca de 25 até 30% do que eles produzem no ano no período seco. Enquanto o marandu, por exemplo, esse número varia aí de 15 a 20%. Então, passa a ser um benefício para o produtor, uma vez que se eu manejo bem meus pastos e eu tenho dificuldade de produção na seca e com novos cultivares eu consigo ofertar mais forragem, significa eu ter mais taxa de lotação no período seco. E a gente viu isso no campo, né, Leandro? Então, por exemplo, um dos cultivares nossos, que a gente vai lançar no mercado, produziu quase o dobro do que produziu o marandu no período seco, isso comparado na média de 2 anos, né? Então, isso é uma grande vantagem. Eu não vejo que o melhoramento vem prejudicando essa questão das raízes das plantas, não. Tá. Ulisses, eu acho que até inclusive você respondeu a pergunta do Igor, que ele estava perguntando se tem sido feito melhoramento para identificar plantas que produzem mais na época da seca, então acho que tá respondido. E tem uma pergunta aqui também do Henrique, lá da Fazenda Brinquinho, de qual o potencial que as braquiárias têm de descompactação do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária. E aí, qual que seria a melhor variedade? Eu acho que talvez até, se você mencionar alguma coisa em relação aos materiais que vocês têm, qual a experiência que vocês têm desses materiais em ILP? Então, o que a gente vem observando é que, de um modo geral, todas as braquiárias, elas contribuem muito para a descompactação do solo, sobretudo por essa questão do sistema radicular profundo, né? Então, mesmo, por exemplo, a rosiziensis, que é a mais usada no sistema de LP para formação de palhada, a gente tem estudos aí, evidências, inclusive isso é uma coisa até popular nos WhatsApps aí, você vê a raiz em profundidade aí chegando até 5 metros de profundidade. E além disso, melhora a estrutura física, isso aí já está comprovado no uso do sistema de plantio direto, que contribui para descompactar o solo. Então, de um modo geral, todas essas cultivares elas vão contribuir para isso. Com relação aos novos cultivares, aí vem aquilo que eu falei, que é a relação da porcentagem de raiz, da quantidade de raiz ou da produtividade de raiz que é maior. Quando a gente começou a testar os novos híbridos, a gente tinha um posicionamento de que esses novos cultivares iam ser difíceis de ser usados no sistema de integração. Por quê? Eles produzem muita massa. E aí talvez isso dificultaria depois a dessecação e, consequentemente, o plantio. Mas a gente está tão avançado com relação a equipamentos de semente que hoje já tem fazendas aí fazendo teste, que o pessoal já está fazendo semeadura de plantio direto com um manejo aí, talvez usando o boi safrinha e o manejo de dessecação no tempo correto. Esses equipamentos conseguem cortar essa palhada que o próprio pânico ou as touceiras do pânico e os problemas de germinação da cultura sequente não é grave e não vai ter perda significativa. Inclusive, a gente posicionou esse ano aí, cultivar mulato 2 para o sistema ILP, justamente verificar isso que a cultivar pode trazer, com maior produção de raiz, e que isso vai ter um reflexo depois na produtividade da cultura sequente, no caso a soja, por exemplo. Então, é vantajoso, sabendo fazer exatamente do ponto de vista técnico, do ponto de vista da dessecação no tempo correto, e depois a semeadura, não vai ter problema. Pode sim usar e é uma vantagem. Sim. Ulisses, tem uma pergunta aqui do seu xará, Ulisses Ribeiro, e ele está perguntando também qual gramínea a sua sugestão com relação após uma lavoura de soja e qual seria com a integração, né? Eu vou até aproveitar aqui e fazer um relato do experimento que nós conduzimos agora nas secas passadas. A gente fez um experimento em parceria com a Barenburg também, numa área que nós temos de agricultura na fazenda, trabalhamos com integração lavoura-pecuária e trabalhamos com o Mulato 2, dois híbridos da Barenburg que estavam em fase de lançamento
e também a rosesiensis. E a gente verificou um comportamento muito interessante do mulato 2 na integração. Obviamente que nós não avaliamos o sistema radicular, nós não fizemos esse tipo de avaliação. O que nós avaliamos foi a produção de forragem, a densidade de perfil, como a planta se comportou na integração com o milho, e depois o valor nutritivo. E o mulato 2, que é um híbrido de braquiária também, ele se comportou muito bem. Então, hoje na integração tem muitos materiais que dá para utilizar. Na realidade, se a gente for olhar, hoje, tudo quanto é tipo de braquiária e pânico, a gente consegue utilizar na integração. Cada um tem a sua particularidade. Então, a Sim, gente tem visto resultados interessantes até com pânico, com mombaça, integração com mombaça, com zuri, tamani, na integração com o milho tem se mostrado interessante. Já quando a gente vai para a soja, aí os híbridos entram bem, entra o braquiarão, entra muito bem, inclusive. Então, a gente poderia fazer uma outra live aqui só disso, né? Só de falar de capins para integração, né? Acho que seria interessante. Se com quiser comentar um certeza. pouco em relação ao questionamento do Ulisses, fique à vontade. Então, essa questão da integração é interessante, porque assim, o produtor ele pode buscar a integração simplesmente para fazer o uso da palhada, né? Mas hoje a gente vê aí produtores que usam o boi safrinha e também tem sistemas de integração que entra num sistema de rotação das áreas da fazenda. Então, o que eu vejo de vantagem desses novos cultivares, por exemplo, em relação ao que a gente tem no mercado, é que são mais produtivos no período seco. Não é que é importante deixar claro, não é que esses genótipos, esses novos cultivares, são tolerantes à seca. Não é isso. Nós vamos plantar eles em regiões que estão abaixo de 700, 800 milímetros de chuva acumulado no ano. Então tem que deixar bem claro isso para que a gente não confunda as informações. São que no período seco, sobretudo na região nossa de Cerrado, que você tem isso muito pronunciado de abril a setembro, outubro, eles produzem mais. E quando você traz ele para um sistema que o solo tem correção da fertilidade, tem correção do pH, e existe um nível de fertilidade maior, eles são muito mais responsivos que as cultivares tradicionais. Com isso, no período seco, você consegue produzir mais massa, e se você tiver pastejo em cima disso, significa dizer que você vai ter mais taxa de lotação. Pela quantidade de massa, oferta de forragem que é maior, e também pela qualidade dessa forragem. Só para você ter uma ideia, Leandro, a gente fez um estudo que acho que vai de encontro com isso, que na verdade essa forragem que a gente tem depois que a gente tira o milho é como se fosse uma forragem diferida, né? A gente já está no segundo ano de um estudo de diferimento. A gente checou que quando você faz o diferimento corretamente, você consegue produzir aí, por exemplo, o Marandu produziu em torno, na média do período, cerca de 11 toneladas de matéria seca. E um dos nossos híbridos produziu 14 toneladas. Isso de oferta de forragem, né? Acumulada no período do ano. Então, o que a gente observa? Que o marandu ele tem uma certa dormência nesse período dos anos e os híbridos seguem produzindo. E, além disso, a outra vantagem é que a gente verificou que a produção de massa seca de folha, que é o de fato que vai ter maior resposta animal, foi algo em torno de 40% a 50% a mais dos novos cultivares comparado com o marandu e decumbens, que são duas cultivares amplamente utilizadas no diferimento. E isso vai ocorrer nessa massa que a gente usa aí da cultura do milho, por exemplo. Além disso, a outra vantagem que a gente observa é que se a gente não faz o boi safrinha, mas a gente faz um ciclo de pastejo curto aí, que a gente fala que essa pastagem fica em 1 ano e meio, 2 anos, depois da soja, e depois o produtor volta com a soja de novo, o que esses genótipos oferecem a mais vai ajudar para aumentar a lucratividade do produtor, por quê? O produtor ele que planta soja, planta milho, faz uma pastagem de ciclo curto, ele investe
em correção do solo, ele investe em fertilidade, então os custos de produção dele geralmente são maiores. Uma vez que você usa um cultivar que é mais responsivo e que vai trazer uma maior produtividade, a amortização desse custo de implantação, ela vai ser muito melhor e, consequentemente, a lucratividade vai ser maior. Então, é uma vantagem que eu vejo como opção para o produtor usar esses novos cultivares. Muito bem. Ulisses, aproveitar aqui, eu vou fazer duas perguntas sobre Sim. um tema que eu acho interessante também no melhoramento, que é da professora Kelly, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, lá no campus curitibano. A professora Kelly, ela trabalhou um bom tempo com a gente aqui em Uberlândia, trabalhou na Embrapa também, e do Cassiano, que também está no Sul. E a pergunta da professora Kelly é a seguinte: se há estudos de melhoramento para plantas forrageiras tropicais para serem utilizadas em clima frio, né? No caso das braquiárias especificamente. E já aproveitando a do Cassiano também, que ele fala que o sul do Brasil tem ambientes com chuva no outono e temperaturas altas. Qual teria mais potencial considerando linhagens sensíveis a fotoperíodo, né? Ou por soma térmica. Vou melhorar a pergunta dele aqui, pegar na ordem. Qual a diferença entre linhagens sensíveis a fotoperíodo ou por soma térmica do ponto de vista do melhoramento? Tá? Então, o problema do fotoperíodo e também o problema da temperatura baixa. Se vocês têm alguns estudos aí com melhoramento com essas plantas. Ok, então vamos lá. Primeira pergunta da Kellen, agradeço a Kellen pela pergunta, muito oportuna. Isso é uma outra necessidade, né, do mercado de forrageiras tropicais. Então a gente já tem, por exemplo, o Mulato 2 é amplamente utilizado no sul. Ele tem uma certa adaptação que atende a alguns gaps no sistema de produção no sul. Então no verão se usa essa forrageira, e o mais importante que a gente tem de estar atento a isso é com relação ao manejo na entrada do inverno. Então, fazer o pastejo dessa forrageira e, antes de iniciar as temperaturas muito baixas, fazer uma fertilização com nitrogênio e potássio para que a planta ela consiga passar por esse estresse de frio. E isso é uma recomendação prática que o nosso pessoal no sul já faz, então isso é uso corriqueiro lá e a gente consegue bons resultados com isso. Complementando o melhoramento genético, essa questão da adaptação de forrageiras tropicais no sul. Então, como o melhoramento genético as coisas não andam tão rápidas, a gente precisa de fazer um trabalho intensivo e os resultados aos poucos vão aparecendo. Então, a gente tem sim ensaios na região sul, a gente trabalha em parceria com algumas instituições lá no sul, por exemplo, a Fundação ABC, e a gente testa a região sul, justamente na expectativa de identificar algum genótipo mais adaptado. Isso ocorre para a pergunta do outro colega, qual que é o nome, Leandro, da segunda pergunta? Cassiano está fazendo a pergunta aqui pelo canal do YouTube nosso. Então, atendendo a pergunta do Cassiano, que o melhoramento genético consegue selecionar plantas que têm um florescimento mais tardio com relação a essa questão do fotoperíodo. Então, no outono, mesmo com temperaturas mais altas, esses genótipos vão florescer mais tardiamente. Então, existe dentro das populações essa variabilidade. A gente tem plantas que em janeiro, igual decumbens e umidícola, já está todo mundo florescendo. Em contrapartida, tem plantas que vão florescer às vezes em maio, Leandro. Então, existe sim essa possibilidade e a gente está atento a isso. Então, esses novos cultivares já têm essa característica. Que floresce muito precocemente, sobretudo em regime de corte, a gente leva em consideração. Isso tudo é avaliado, são características dentro do programa para poder fazer essa seleção, né? Tá. Ulisses, vocês têm algum trabalho ou alguma linha aí de tendência para selecionar materiais, pensando na integração, inclusive, que são resistentes a nematóide ou que melhoram essa condição lá para a integração lavoura-pecuária?
Sim, a gente tem essa linha de pesquisa, a gente está trabalhando nisso. Obviamente, quando você trabalha interação com outro organismo, então nós temos a interação da planta com o nematóide, então nós estamos falando de resistência de plantas a patógenos, então é um pouco mais complexo ainda o melhoramento, e os resultados, infelizmente, não saem do dia. São características, sim, que a gente está preocupado, a gente está olhando, e mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer aí no mercado por nossa parte. Tá. Ulisses, com relação aos novos híbridos, a pergunta da Ana, se eles permanecem com dormência nas sementes. Não, a gente trabalha bem isso dentro da indústria, os materiais não têm dormência. A dormência é uma coisa natural da espécie, né? Eu acho que é uma defesa natural da espécie. Dessas espécies, nós estamos falando das espécies de pânico, milabrisata, decumbem, os híbridos interespecíficos. Mas naturalmente, Leandro, é o que ocorreu com outras culturas, né? Você pega, por exemplo, antigamente a semente do trigo, há milhares e milhares de anos atrás, semente do milho, elas eram, a semente caía no chão, porque a preocupação da espécie era deixar indivíduos e perpetuar, né? Com o advento do uso do homem, o homem foi selecionando essas plantas para que a semente ficasse presa na planta uma vez que ela atingisse o ponto de maturidade fisiológica. Então, hoje a gente consegue colher uma espiga de milho tranquilamente. Esses grãos ou a semente do milho, ela não é dispersa no ambiente para que se propague ali os indivíduos dessa espécie, por exemplo, como acontece com as nossas espécies nativas no nosso cerrado, por exemplo. E o melhoramento de forrageiras vai de encontro com isso, mas como o melhoramento genético, como eu comentei no início, é muito novo e recente, a geração de plantas que apresentam dormência, mas que a gente trabalha isso lá na condução do campo de produção. Depois disso, na indústria, isso, quando faz a semente, já é uma semente de um lote que tem alta qualidade, um lote com pureza alta e um lote que tem vigor. Então, essa questão da dormência não é um problema na semente que é comercializada. Tá. Ulisses, tem uma pergunta aqui do Gladstone e eu vou até aumentar ela. Ele está perguntando se os híbridos que vocês têm desenvolvido, se eles têm bom desenvolvimento em solo de média fertilidade. Eu vou mais além. Vocês têm estudos desenvolvidos em solo de baixa fertilidade, em solo de alto alumínio, porque o nosso Brasil pecuário, a fertilidade do solo, a grande maioria é fertilidade baixa, né, com alto teor de alumínio. O que você tem feito no melhoramento aí para tentar encontrar materiais que se adaptam bem a essas condições? Veja bem, a gente tem, isso vai de encontro com o que a gente está fazendo com relação aos novos cultivares, que é justamente o posicionamento. Então, a gente tem dentro dos híbridos que podem ser usados em média fertilidade e que vão ter uma produção aí razoável nessa condição. Então, comparado com outras cultivares, por exemplo, o marandu. Isso é um ponto interessante porque a gente trabalha também com a seleção para genótipos que têm a tolerância a essa questão da acidez do solo, mas a gente também tem uma visão de que hoje, na nossa pecuária extensiva, ainda é muito usado a pastagem sem que seja feita a correção do solo, seja feita a correção desse pH. Mas que, para que eu tenha uma propriedade que seja lucrativa e competitiva, naturalmente essa pecuária extrativista ela vai perdendo espaço, porque eu vou ter que ser mais eficiente na produção. Então a gente trabalha isso, mas a gente entende também que os pecuaristas precisam mudar um pouco a mente de que se eu corrijo o solo, consequentemente, mesmo uma cultivar sendo adaptada a essa condição,
e aí eu faço a correção, eu vou incrementar a minha produtividade. E o custo do investimento, eu vou retornar ele depois na produção. Então, vale a pena fazer o investimento nesse sentido. Mas sim, a gente trabalha, inclusive a gente tem ambientes de teste para essas condições, e a gente já tem visto aí alguns materiais que trazem essa resposta, né? Tá. Ulisses, tem aqui um comentário, uma pergunta do nosso amigo Adenilson, professor Adenilson da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fico feliz por ele estar participando da nossa live Ah, aqui. satisfação, Adenilson tem uma Adenilson. experiência, está parabenizando você pelo seu trabalho, Ulisses. E o Adenilson Muito tem uma obrigado. experiência muito vasta com o melhoramento aí de planta forrageira, trabalhou com isso durante uma parte da vida profissional dele e creio que ele vai poder trabalhar, ter muitos trabalhos aí nesse sentido para frente também, agora que ele está lá professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A preocupação dele, né, a pergunta dele, como a gente está debatendo aqui, é que, sabendo que o manejo do pastejo ele pode trazer algum impacto para o cultivar, como que isso é considerado no programa de melhoramento genético? Uma vez que o manejo ele pode favorecer o cultivar A ou o cultivar B, né? E aí vem a preocupação dele, né? Qual é o risco da gente descartar um bom material nos estágios iniciais do programa, se a gente não considera, por exemplo, o manejo dele? Leandro, eu vou querer que você me ajude com essa resposta aí, em detrimento da nossa experiência, né? Então, assim, o que a Isso. gente faz no programa de melhoramento, uma vez que a gente vai avançando os genótipos, é já ir observando a arquitetura da planta. Se a gente tem uma planta que é muito cespitosa, bem ereta, se é uma planta que é já mais prostrada, ou se ela é intermediária, semi-ereta ou semi-prostrada, enfim. Isso já nos dá uma direção da, de como vai ser o manejo dessa planta, né? E aí, nas fases de melhoramento, a gente já vai observando isso. Quando a gente testa isso regionalmente, a gente continua observando. E quando isso vai para o pastejo, aí eu gostaria que o Leandro complementasse a resposta, que é a estratégia que a gente adotou justamente para que a gente não faça essa comparação que não seja fidedigna. Ou seja, eu vou comparar, por exemplo, a gente comparou com o Marandu, que já está 40 anos no mercado, super estudado, já tem a definição das metas de manejo para diferentes sistemas de pastagem. E aí, se você não sabe os IBs, como que a gente vai comparar isso lealmente para a gente não descartar algum genótipo, né? Então, Leandro, se você quiser comentar do projeto piloto, Kátia? Ok, exato. Adenilson, a minha opinião, eu até conversei isso com o Ulisses, com a equipe dele, logo no início, quando nós iniciamos a parceria nossa em trabalho. E essa é a minha preocupação também, né? A gente que trabalha com o manejo aqui, a gente vê a importância do processo de melhoramento, mas a preocupação que fica, será que nós não vamos descartar bons materiais lá no início do processo? A gente estava dando uma condição inadequada para ele? Então, o que eu já conversei com o Ulisses, com a equipe dele, nas visitas que eu estive lá na Barenbrug, é para se fazer um trabalho de observação morfológica dessas plantas. Observar a morfologia dessa planta em crescimento livre. E até na época, a gente até fez a proposta de, por exemplo, pegar uma braquiária, né, um híbrido de braquiária, e subdividir elas em porte alto, porte médio e porte baixo. E a partir daí a gente começar a fazer os cortes. Isso lá na fase inicial do melhoramento. Eu vou trazer aqui para o que a gente tem feito aqui, que é a nossa fase, a fase final, que é a fase dos ensaios de VCU e a determinação das estratégias de manejo com esses materiais. O que nós fizemos? Quando eu fui para testar alguns materiais em ensaio de VCU, essa foi a minha preocupação. Como manejar esse material? O nosso cheque, o nosso testemunho ia ser o marandu, que é a gramínea mais estudada aqui no nosso país. Tem diversas informações de estratégia de manejo com o marandu, braquiarão. E aí eu ia colocar contra eles, contra o braquiarão, eu ia colocar 5 híbridos que eu não conhecia como que era o comportamento de crescimento deles. E eu poderia, de alguma forma, por conta do manejo inadequado, penalizar esses híbridos. E o marandu ia estar manejando ele no seu ótimo, né, que era o que a gente tinha na literatura. E o que nós fizemos aqui na universidade? Nós pegamos esses 5 materiais, nós conduzimos previamente ao ensaio de VCU um ensaio de corte. Eu
eu fui até a visitar esses materiais em crescimento livre, lá na unidade da Barenbrug, e a gente dividiu eles em portes, alto, médio ou baixo, né? E até de acordo com as informações que a equipe da Barenbrug tinha também. E aí nós trouxemos eles para cá e nos de porte mais altos, por exemplo, tinha lá um cultivar que a gente manejava ele ou a 45 ou a 35 centímetros. Um outro cultivar que a gente considerava de porte médio, que eu manejava ele a 35 ou a 25 centímetros. E um outro material de porte baixo que eu manejava ele ou a 30 ou a 20 centímetros. E eu tentava encontrar qual que era a altura melhor de manejo para esses materiais. Lógico que isso está longe de definição de estratégia de manejo, mas a gente já começa a ter um norte para não penalizar esses materiais. De posse disso, de posse desse projeto piloto, aí sim nós pegamos esses materiais, implantamos em áreas maiores, em pastos 2 hectares, aí sim entramos fazendo o ensaio de VCU. E nesse ensaio a gente verificou aí que a gente teve um resultado bem interessante em relação aos híbridos comparado ao marandu. Mas se eu simplesmente chegasse com todos eles e comparasse na mesma altura do marandu, eu tenho certeza absoluta que eu ia penalizar algum deles. Ia penalizar alguns materiais que estão, inclusive, em lançamento. Acho que essa foi essa preocupação que o Edenilson tem agora, a gente teve lá no início também, e tem que ter essa preocupação lá na frente, lá no manejo da morfologia da planta, para entender qual que é a altura que essa planta vai ser cortada, em pastejo ou em corte, enfim. Vamos lá, o pessoal está perguntando aqui da live se ela vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, pessoal. A gente deixa ela gravada durante 24 horas, fica na nossa página no Instagram. Depois ela vai para o YouTube e fica lá quantas vezes vocês quiserem acessá-las. Eu vou fazer mais uma pergunta, Ulisses, que a gente tem só mais 2 minutos aqui. Se vocês têm feito algum ensaio aí no melhoramento com azospirillum e até mesmo com tratamento de sementes, vocês têm alguma informação de tecnologia para essas ações aí com azospirillum, tratamento de semente com microelementos? O que vocês têm de pesquisa nesse sentido? O que a gente vem fazendo com relação à questão do tratamento de semente é a gente tem um produto que é um nematicida biológico e isso tem uma eficiência aí no campo, reduzindo a população de nematóides, né? Então já é um produto, isso já é comercializado e funciona muito bem, né? Especificamente com azospirillum a gente não tem trabalhado ainda, mas a gente entende também que é uma oportunidade muito grande aí. Tá. Ulisses, eu vou encerrar por aqui. Essas perguntas, pessoal, do azospirillum, eu tenho alguns trabalhos com azospirillum aqui, eu posso depois estar conversando com vocês. Tirar mais dúvidas sobre o tema da live de hoje, é só entrar em contato com o Ulisses, entrar em contato com a gente no Projeto Goiapaz, que a gente vai estar também tentando sanar as dúvidas. Agradecer o Ulisses pela participação, por essa parceria aí que a gente já está há quase 5 anos trabalhando juntos e creio que a gente vai seguir firme nesse trabalho aí. Muito obrigado, Ulisses. Se quiser fazer as considerações finais, tem 15 segundos aí. Tá bom, Leandro. Obrigado a todos pela participação, as perguntas. É uma satisfação enorme poder compartilhar um pouquinho com vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aí em diferentes meios.